Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos com mais uma aula de Química, sendo que agora a nossa principal fonte é a eletroquímica. A eletroquímica é uma parte muito interessante da química, onde a gente estuda principalmente as pilhas e a eletrólise. São dois fenômenos que são complementares, mas são opostos, e a gente vai estudar um pouquinho disso daí. Bom, para começar, a gente precisa saber alguns componentes principais de uma pilha, certo? Então, olha só. Primeira coisa, a pilha é um aparelho, certo? Onde ocorre uma reação de oxirredução e ela é espontânea. Significa que a hora que você coloca essa pilha para funcionar, ela vai funcionar sozinha. Ela não precisa de nada para que ela funcione, ou seja, ela é espontânea. Você colocou os dois materiais juntos, pronto, começa a acontecer a reação. E essa reação é a produção de uma corrente elétrica, certo? Bom, a pilha, ela originalmente, né, foi desenvolvida por Alessandro Volta, né, um italiano que ele percebeu que quando a gente pegasse um metal, por exemplo, zinco, e aí eu colocaria um pedaço de pano, ou no caso, né, um pedaço de couro embebido em ácido. Daí eu colocasse um outro metal, por exemplo, o cobre. Aí depois eu colocasse um outro pano com ácido. E o zinco, pano com ácido, cobre, zinco, e assim sucessivamente, sempre intercalando o pano com ácido e os metais. E ele, lógico, empilhou um em cima do outro, daí o nome pilha, né? Porque ele colocou um em cima do outro. Ele conseguiu provar que existia a produção de uma corrente elétrica. Daí o surgimento da pilha, certo? Só que além da pilha de volta, né, que é mais utilizada e mais estudada em química, em física, a gente vai estudar a pilha de Daniel, certo? A pilha de Daniel é uma pilha que trabalha com soluções aquosas e a gente vai dar uma olhadinha como que isso funciona, certo? Primeiro, todo mundo sabe que uma pilha tem que ter um polo positivo e um polo negativo, certo? E aí esse polo recebe um nome. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. O polo positivo, que é o cátodo, ele ocorre redução. Por que que ocorre redução? Porque ele vai ganhar elétrons. Então, quando eu ganho elétrons, certo? Eu sou um cátodo, porque está ocorrendo a redução. No ânodo, que é o polo negativo, vai ocorrer a oxidação. Se é oxidação, vai ocorrer a perda de elétrons, certo? Então a gente precisa conhecer esses dois pontos da pilha para a gente poder desenvolver e calcular a eletricidade que está sendo produzida. Mas para isso eu preciso saber quais são as semi-reações. O que são as semi-reações? É o que está acontecendo em cada um dos eletrodos. Mas o que são esses eletrodos? São os polos. O cátodo e o ânodo são eletrodos. Tem um eletrodo no lado positivo e um eletrodo no lado negativo, certo? E esses eletrodos vão dar para mim uma reação cada um, certo? E nessas semi-reações, uma vai indicar quantos elétrons está ganhando e outra vai dizer quantos elétrons está perdendo, certo? E por último, eu faço o cálculo para saber qual que é a minha reação global dessa pilha, ou seja, quais são os metais que estão se transformando em ânions ou cátions e quais são os cátions e ânions que estão se transformando em metais ou não metais, certo? É isso que a gente vai fazer. Mas vamos dar uma olhadinha numa pilha aqui, ó. Olhando bem essa pilha, olha o que a gente percebe. Nós temos aqui, ó, os eletrodos, tá vendo? Os dois eletrodos. Aqui eu tenho o polo A e aqui o polo B. Vocês podem ver que o polo A é negativo e o polo B é positivo. Por que que a gente sabe? Porque sempre os elétrons se movimentam do polo negativo para o polo positivo. Olha a setinha aqui em cima, ó, de movimentação dos elétrons. Por quê? Porque o polo negativo não está carregado de elétrons. Né? Porque se está negativo tem muita carga negativa, né? Por isso que está cheio de elétrons. Então esses elétrons vão percorrer e vão para o outro lado, que se o polo está positivo, significa que ele tem menos elétrons. Então os elétrons vão
passar do polo negativo para o polo positivo, certo? Então é sempre assim, certo? Sempre do polo negativo para o polo positivo. É desse jeito que os elétrons vão se deslocar, certo? Aí o que que acontece? Eu tenho que ter uma ponte salina para fechar o circuito, por quê? Porque aqui eu tenho uma solução aquosa, certo? Onde eu tenho íons de um metal dissolvido e aqui eu tenho íons de outro metal dissolvido, certo? Geralmente, o metal que está dissolvido aqui é o mesmo metal que faz parte do eletrodo, o mesmo metal que está aqui no polo A. E o mesmo metal que está no polo B vai estar diluído aqui na forma de íon aqui na água, né? em solução aquosa, certo? Bom, essa ponte salina é porque eu preciso de um contato para fechar o circuito. Então, os líquidos vão estar aqui entrando em contato, né, para poder fazer com que a pilha funcione. Se não tiver essa ponte salina, não fecha o circuito, não tem funcionamento, né, não tem cabimento. Tá? Então, retomando, olha só, polo A é o polo negativo nesse caso, portanto, se é o polo negativo, ele vai perder elétrons. Se ele vai perder elétrons, ele está sofrendo oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, ele é o ânodo. O polo B é o polo positivo. Se ele é o positivo, ele está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo redução. Se está sofrendo redução, ele se chama cátodo. Então, o polo positivo é o cátodo, o polo negativo é o ânodo. Dá uma olhadinha aqui embaixo na semi-reação. Olha só o que está acontecendo. Ó. O metal que está no polo A, ele vai se decompor virando íon do metal mais o elétron que ele está perdendo. Aqui o que acontece? O íon, né, no caso aqui, o cátion do metal B, recebe um elétron se transformando no metal B. Então vocês percebam que o que está acontecendo aqui é o oposto do que está acontecendo aqui. Aqui elétron no final está perdendo, elétron no começo está ganhando. Bom, se eu estou perdendo elétrons, significa que aqui está sofrendo o quê? Uma corrosão, está sofrendo um desgaste. Significa que essa peça aqui tende a diminuir. Então tudo que oxida, é só você pensar na ferrugem, certo? A ferrugem não é o desgaste do ferro, ele começa a se esfarelar, não é isso? Então o que é a oxidação? É a corrosão, é a diminuição nas proporções aqui da substância. Então ela vai sendo corroída, vai sendo dissolvida, certo? Do outro lado, acontece o contrário. Significa que se eu estou recebendo elétrons, vai começar a fazer o quê? Vai começar a aumentar a massa aqui no canto. O que é aumentar a massa? Vai começar a recobrir. O recobrimento vai começar a ter o quê? Sobrar metal em volta deste eletrodo. Ele vai começar a ficar maior. Então é isso que vai acontecer, certo? E aí, quando eu juntar essas duas equações aqui, eu vou ter a equação global da pilha. Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazerem, como que faz essas duas semi-reações virar a reação global. Na realidade é só fazer uma continha de mais que acaba com o nosso problema. Por enquanto, tá bom? Então vocês sabem que a pilha é um gerador, por quê? Porque ele gera energia elétrica e ela existe por quê? Porque ocorre oxirredução, ou seja, alguém oxida e alguém reduz. Quem perde elétrons oxida, quem ganha elétrons reduz, certo? Até aí tudo bem? Vamos continuar então. Olha só, aqui eu tenho uma pilha, certo? Eu tenho dois eletrodos, um eletrodo de zinco e um eletrodo de prata. Como que eu vou fazer? Ó? O exercício está pedindo aqui para que eu faça um desenho semelhante, certo? Indicando o polo positivo, o cátodo e o ânodo, o sentido dos elétrons no circuito, as semi-reações e a reação global. Então, o que acontece? Como que eu vou saber? Primeiro, olha aqui, ó, eu tenho uma informação aqui. Ó. A minha informação é que o polo é negativo. Então, se esse polo é negativo, significa que os elétrons estão saindo do zinco indo para a prata, não é mesmo? Então, é lógico que fazendo o desenho, o que acontece? Eu sei que o meu polo negativo, que é o polo do zinco, né, vai fazer o quê? Vai perder elétrons e os elétrons vão chegar aqui na prata. Então, a prata é o meu polo positivo, certo? Bom, se é o polo negativo, é o cátodo ou o ânodo? Bom, polo negativo é o ânodo. Se ele é o ânodo, ele está sofrendo o quê?
oxidação. No polo positivo, o que eu tenho? Eu tenho o cátodo. O cátodo está sofrendo o quê? Redução, certo? Então, nisso, eu já respondi o quê? Respondi quase todas as questões. Só falta uma coisa, as semi-reações e a reação global. A semi-reação, olha só, eu já coloquei aqui no cantinho a semi-reação do zinco. Por que que eu coloquei desse jeito? Olha só, o zinco, ele é um metal, certo? E o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, eu vou colocar os elétrons no finalzinho. Mas aqui está me dizendo que o zinco é um íon 2+, não é um íon 2+? Significa então que eu vou ter que perder quantos elétrons? 2 elétrons. Então eu vou colocar quanto? Zinco metálico, flechinha, o íon dele, que é o zinco 2+, mais 2 elétrons que está perdendo. O que vai acontecer aqui na reação no cátodo? Olha só, a prata é 1+, não é 2+, é 1+. Então quantos elétrons ela vai ganhar? Só 1. Então como é que a gente vai escrever? Lembra que na redução ou no cátodo eu estou ganhando elétrons, então vai ficar quanto? Ag+, que eu vou colocar aqui antes. Olha só a diferença. Quando eu estou no ânodo, eu coloco o zinco metálico primeiro. Quando eu estou no cátodo, eu vou colocar primeiro o íon. Então eu vou colocar o íon porque eu vou ganhar elétrons, não vou? Então vai ficar Ag+, que é 1 elétron, mais 1 elétron que eu vou receber, flechinha, aí sim a prata metálica. Olha só, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a prata, né, o íon de prata, que está aqui embaixo, vai receber um elétron e vai grudar aqui no metal, virando o quê? Prata metálica. É desse jeito. Só que tem um probleminha. Aqui eu estou perdendo 2 e aqui eu estou ganhando só 1. Para onde foi parar o outro? Então o que significa? Significa que essa equaçãozinha aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Por quê? A quantidade de elétrons que eu estou perdendo tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons que eu estou ganhando. Ou você acha que o elétron vai se perder aqui pelo meio do caminho? Não se perde. Tudo que saiu daqui chega desse lado. Então, obrigatoriamente, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vai ficar 2Ag+, mais 2 elétrons menos, virando 2Ag. Certo? E aí a gente vai fazer uma continha de mais. Vai colocar um em cima do outro. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei aqui na reação global, olha só. Zinco, setinha, zinco 2+, mais 2 elétron menos. E o de baixo que eu já multipliquei por 2, ó. 2 Ag+, mais 2 elétron menos, resultando em 2Ag. Lembre-se que o zinco sofreu oxidação e a prata sofreu redução. Aí o que acontece? Se eu tenho elétron desse lado e tenho elétron do outro lado, se eu estou fazendo uma soma, o que está nos lados opostos eu cancelo, né? Então cortei elétron com elétron. E daí o que eu faço? Eu só copio zinco e 2Ag+. Por quê? Foi o que sobrou antes da flechinha, tá vendo? Ó, eu cortei o 2, não cortei? Não sobrou aqui só o 2Ag+? E aqui não sobrou só o Zn? Copio os dois. Copiei os dois, ponho a setinha, aí copio o que sobrou do outro lado. Zn2+, está aqui, e 2Ag que está aqui também. E acabou o exercício. Simples assim. É desse jeito que a gente monta uma reação global, tá? Desse jeito que faz. Bom, entenderam? Então tá. Aqui a gente tem um outro exemplo. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Eu tenho outra pilha, essa pilha tem cobre e alumínio. Já tenho ali em cima, ó, a direção dos elétrons. Se eu tenho a direção dos elétrons, eu automaticamente consigo descobrir qual é o meu polo positivo e o meu polo negativo, certo? Sei qual que é o meu cátodo, qual que é o meu ânodo, sei quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Então vamos lá comigo. O alumínio é o meu polo positivo ou negativo? Negativo, porque os elétrons estão saindo do alumínio e indo para o cobre, não é isso? Então o alumínio é o meu polo negativo. Se ele é o meu polo negativo, ele está sofrendo oxidação. Se está sofrendo oxidação, ele é o ânodo, não é isso? Então alumínio, polo negativo, ânodo sofrendo oxidação. O cobre vai ser o meu polo positivo. Se ele é o meu polo positivo, ele é o cátodo. E se ele é o cátodo, ele está sofrendo redução. O que significa isso? Que o alumínio está perdendo elétrons para o cobre, certo? Vamos ver se está certo? Olha só, o desenho aqui, repetido. Coloquei aqui o cobre. O cobre, olha só, recebe elétrons, ele é o polo positivo, está sofrendo redução porque ele é o cátodo, certo?
E a minha semi-reação. Olha só a semi-reação. Vocês perceberam que está ganhando elétrons, certo? Porque se é redução, está ganhando elétrons. Então os elétrons vão onde? Depois ou antes? Vão antes. Tudo que eu estou ganhando vai antes. Então o que eu coloco? Se eu estou ganhando, eu vou colocar o Cu2+ primeiro. Cu2+, porque é o íon, mais a quantidade de elétron que ele está ganhando. Se é 2+, eu ganho 2 elétrons, certo? E aí vai acontecer o quê? Vai se transformar em cobre metálico, porque vai grudar aqui no eletrodo, certo? Aí o que vai acontecer do outro lado? Do outro lado, a gente já viu, né? O alumínio perde elétrons, está sofrendo oxidação, é o ânodo porque ele é o polo negativo. E como que vocês acham que vai ficar a semi-reação? A semi-reação vai ficar assim, ó. Primeiro eu coloco quem? O metal, né? Porque ele está perdendo, então o metal vai perder. Então eu coloco o metal, flechinha, depois eu coloco o quê? O meu íon, que é a Al3+. Se é a Al3+, quantos elétrons vocês acham que eu vou ter que colocar lá? Lógico que vão ser 3, né? Então como é que ficou? Olha só, Al metálico se transformando em Al3+, mais 3 elétrons menos. Essa é a semi-reação do alumínio. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que juntar os dois para fazer a reação global, certo? Como é que eu junto os dois para fazer a reação global? Olha só, primeiro, aqui eu estou ganhando 2 elétrons e lá eu estou perdendo 3. Como é que eu posso perder 3 e ganhar 2? Não dá, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar. Só que agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar o alumínio por 2 e o cobre por 3. Por que isso? Porque 2 vezes 3 elétrons são 6 elétrons. E aqui 3 vezes 2 elétrons são 6 elétrons também, porque eu tenho que fazer para dar a mesma quantidade de elétrons, para daí eu poder fazer o quê? Cancelar no final e sair com a minha equação global, certo? Então, olha só o que aconteceu. Veja bem, no cobre teve a redução, certo? Multipliquei por 3, então 3 vezes Cu vai ficar 3Cu2+, 3 vezes 2 vai ficar 6 elétrons, e 3 vezes Cu, 3Cu, certo? Aí o que vai acontecer? Na oxidação ocorre nada mais, nada menos que 2 alumínios, porque eu multipliquei o alumínio por 2, o alumínio 3+, multipliquei por 2, ficou 2 também, e eu multipliquei o elétron, 3 vezes 2, 6 elétrons. O que eu vou fazer aqui? Corto o 6 com o 6. Como é que fica a minha reação global? Vai ficar como? 3Cu2+, mais 2Al, flechinha, 3Cu mais 2Al3+. E acabou. Está feita a nossa equação global. Entendido? Não dá para se perder, tá? Espero que tenham entendido bem isso daí, porque vocês sabem que é um exercício complexo e demora tempo para fazer, tá bom? Bom, se vocês acharam que estava bom, agora vai ficar melhor ainda. Por quê? Agora vem a hora da gente calcular o valor da nossa pilha. Por quê? Já que eu sei como que a pilha funciona, como que eu sei que os elétrons se transferem de um polo para outro, agora eu preciso saber o quê? O valor. Não é isso? Então, para eu calcular o potencial de redução, ou seja, o valor da minha pilha em volts, eu vou fazer o quê? Nada mais, nada menos que uma continha de menos, onde eu vou usar o potencial do maior menos o potencial do menor. Mas qual que vai ser o maior, qual que vai ser o menor? Simples. O maior valor é o do cátodo. Sempre o maior valor vai ser o do cátodo, porque ele está sofrendo redução. E o menor valor vai ser o do ânodo. Por quê? Porque o ânodo está sofrendo oxidação. Então vai ser sempre o quê? Cátodo menos ânodo. Sempre o valor do cátodo menos o valor do ânodo. Fazendo esse cálculo, a gente sempre vai chegar no valor da minha tensão, certo? Olha só. Mas como que eu vou saber? Ninguém é obrigado a saber de cor o potencial de redução. Por isso tem uma tabela para isso. E nessa tabela eu tenho vários valores aqui, ó, de semi-reações com os seus valores. Por exemplo, se eu tenho um eletrodo de prata, aqui, ó, olha o valor do meu eletrodo de prata. São 0,8 volts, certo? E se eu tenho um eletrodo de ferro? O eletrodo de ferro, menos 0,44 volts. Então, cada um desses elementos vai me passar um valor. E aí, eu vou juntar um e o outro para eu poder resolver. Mas vocês perceberam que aqui, todos os elétrons estão antes?
Nossa, mas se todos os elétrons estão antes, todo mundo vai estar o tempo todo recebendo? Não, não é assim. O que vai acontecer? Quando a gente tiver... Porque aqui é potencial de redução, certo? Se é potencial de redução, era óbvio que todos os elétrons tinham que estar antes, né? Porque se é redução, sempre estou ganhando elétrons, sempre é antes, não é isso? Mas o que a gente vai fazer quando a gente tiver dois metais, por exemplo, chumbo e estanho? Vocês concordam que o chumbo é maior que o estanho? Certo? Por 0,1, certo? 0,01, aliás. Então, o que vai acontecer? Esse daqui vai ser o cátodo, significa que se é o cátodo, já está do jeito certo. Agora, se o estanho vai ser o ânodo, eu vou ter que fazer o quê? Inverter a reação. O SN vem antes e o SN2+, mais os dois elétrons menos, vem depois. Então, a gente sempre inverte a semi-reação da oxidação, tá? Então, se eu tiver dois elementos, os dois elementos estão na tabela, eu vou fazer o quê? Copio a semi-reação do cátodo do jeito que está e a semi-reação do ânodo eu inverto. Veja bem, você vai inverter só a semi-reação, não o valor aqui. Entendido? Tá? Certo? Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho o desenho, está pedindo para eu desenhar uma pilha com eletrodos de níquel e de magnésio. A respeito dessa pilha, indique o cátodo e o ânodo, os polos positivos e negativos, sentido de elétrons do circuito externo, a reação global e o valor do ΔE, certo? Então vamos ver como é que a gente faz. Olha só, aqui eu tenho o exercício praticamente pronto, por quê? Porque a gente já conhece tudo. Então olha só, cátodo e ânodo, bom, então primeira coisa é uma pilha de níquel e magnésio. Venho aqui atrás e olha aqui, níquel e magnésio. Olha só, o níquel é menos 0,23 e o magnésio é menos 2,4, certo? Então é lógico que o níquel é maior do que o magnésio, certo? Então o níquel vai ser o meu cátodo e o magnésio vai ser o meu ânodo, certo? Então vamos lá, olha só, o níquel é o meu cátodo, é o meu polo positivo, e o magnésio é o meu ânodo, que é o meu polo negativo. Certo? Significa que os elétrons estão indo do magnésio para o níquel, certo? Aqui dentro eu tenho uma solução com níquel 2+, e com magnésio 2+. Nossa, mas como é que eu vou saber isso, professor? Que aqui é 2+, e aqui é 2+ também. Só olhar na tabela, olha aqui, ó. Não é aqui, ó, não é 2+ aqui, não é 2+ aqui, então a própria tabela te informa, certo? Então sempre o eletrodo vai ser o metal e o líquido vai ser o cátion aqui no caso, certo? Bom, aí o que aconteceu? Eu sei que aqui é o meu polo negativo, portanto é o ânodo, aqui é o meu polo positivo, portanto é o cátodo, certo? Se eu sei que aqui é o cátodo, eu sei que aqui está recebendo elétrons e aqui eu sei que está perdendo elétrons. Obrigatoriamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter essa equação aqui, ó. Então olha só, a equação do cátodo fica Ni2 mais 2 elétrons menos igual a Ni. Igualzinho que está lá, ó. Vamos voltar lá de novo, ó. Igualzinho, tá vendo aqui, ó? Ni2 mais 2 elétrons menos igual a Ni. Só que a do magnésio vai estar invertida. Vocês podem ver que o Mg vai estar antes e o Mg2 mais 2 elétrons menos vai estar depois. Olha lá, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá invertida. Por quê? Porque é o ânodo. Então está invertido aqui, certo? Bom, aí é lógico. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar os dois e fazer a minha reação global. Como aqui já tem 2 e aqui tem 2, é só cortar. Então você vai colocar Mg mais Ni2+, antes da flechinha, e depois da flechinha Ni e Mg2+, do jeitinho que está aqui embaixo, olha só. Tá vendo aqui, ó? Daí o que aconteceu? Vou fazer o cálculo do potencial de redução. Como é que eu faço? Maior valor menos o menor valor, não é isso? Então vai ficar, o maior valor é menos 0,23, então vai ficar menos 0,26 menos 2,4. Percebam que menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar quanto? Vai ficar menos 0,23 mais 2,4. E aí, o que aconteceu? Vai dar positivo, ou seja, todas as pilhas, o valor em volts tem que dar positivo. Se deu negativo, você fez errado. Então essa pilha que a gente fez aqui deu 2,17 volts. Essa pilha aqui
é mais forte que uma pilha que a gente compra no mercado. Lembra? Aquelas pilhas que são Rayovac, etc., que são aquelas amarelinhas, ou até mesmo Duracell, todas essas pilhas têm 1,5 volts. Então essa pilha que está aqui é mais forte que uma pilha que você compra no mercado. Tá certo? Entenderam? Certo? Eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, né? Além dos exercícios da apostila, para vocês treinarem um pouco mais isso daí, certo? Tá? Então, olha lá, eu vou passar e aí vocês depois pausam o vídeo para poder resolver. Olha só, esse aqui é o 4, você vai fazer uma pilha de flúor e lítio, mesmo raciocínio do anterior, tá? Aí esse aqui é o 5, que você vai fazer uma pilha de ferro e zinco, certo? E esse aqui é o 6, que você vai fazer uma pilha de prata e magnésio, tá? Então eu quero que vocês façam essas 3 pilhas para vocês treinarem mais, né, no caderno de vocês, tá? Bom, continuando então, tudo bem por aí? Vamos lá. Vamos fazer esse aqui junto agora. Ó. É interessante limpar objetos de ferro com vinagre ou com ácido muriático, uma solução de ácido clorídrico? Bom, se o objeto de ferro sofrer corrosão, é claro que não. Então como é que a gente vai saber se o ferro vai sofrer corrosão? É simples. Se o ferro estiver oxidando, ele vai sofrer corrosão. Se ele estiver reduzindo, ele vai ter como é que chama? Não uma cobreagem, é uma deposição, né? Ou seja, vai colocar material em cima dele. Então eu preciso saber se ele está oxidando ou se ele está reduzindo, certo? Como que eu vou saber? Bom, primeiro, quem que vai reagir? O ácido é o H+, né? Lógico. Então eu tenho que procurar qual que é o potencial do hidrogênio. Então eu vou procurar o potencial do hidrogênio e o potencial do ferro. E o que que eu faço? Tenho que voltar lá naquela tabela. Então vamos lá. Voltando na tabela, aqui ó, olha só. O hidrogênio é 0 e o ferro é menos 0,44. Mas está na cara, né? O ferro é menor do que o hidrogênio. Se ele é menor, ele está sofrendo o quê? Oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, o ferro vai ser corroído pelo ácido. Se ele está sendo corroído pelo ácido, é lógico que a gente não consegue colocar, né? Porque ninguém vai colocar o ferro no ácido porque ele vai ser atacado por ele, certo? Aqui, ó, eu esqueci que eu tinha colocado aqui a tabelinha aqui no canto para a gente ver. Olha só, o hidrogênio é 0 e o ferro é menos 0,44. Consequentemente, o que que acontece? Eu sei que o hidrogênio vai ser o cátodo, o ferro vai ser o ânodo, portanto eu sei que o hidrogênio ele vai sofrer redução e o ferro vai sofrer oxidação. Sofrer oxidação, pode ter certeza que é corroído, certo? Olha aqui uma outra maneira de fazer, né? Você olha cada uma das semi-reações, né? Semi-reação do hidrogênio, semi-reação do ferro, você vê que o hidrogênio é maior do que o ferro, aí você percebe que automaticamente não precisava nem ter feito essa reação, a reação global, né? Que você já ia perceber que o ferro é atacado por ácidos porque ele é o quê? Ele é oxidado. Tá bom? Entendido isso daí também? Ótimo. Mais um pouquinho? Vamos lá, mais um pouquinho então. E por último, eu preciso, muitas vezes, saber se o que vai acontecer numa reação de uma pilha é espontâneo ou não. Se for espontâneo, a hora que eu juntar as duas substâncias, vai ocorrer a produção de eletricidade. Se não for espontâneo, não acontece nada. Certo? Como que eu vou saber se é espontâneo ou não? Simples. É só eu olhar aqui na reação. Olha só, eu tenho flúor e eu tenho cloro, certo? Flúor e cloro, qual dos dois? Qual que é a oxidação e qual que sofre a redução, não é isso? Se eu for lá na tabela, eu vou perceber o quê? Que o flúor, certo? Tem um potencial de 2,9 e o cloro tem um potencial de mais 1,4. Consequentemente, o flúor é maior do que o cloro, certo? Daí eu vou olhar aqui em cima, olha só, vou comparar. O flúor, a equação está igualzinha, ó.
O F2 está aqui e o F-, 2F- está aqui, não está? Não está igualzinha? Se está igualzinha, essa semi-reação é a do cátodo. E vamos dar uma olhada no cloro. Opa, o cloro está invertido, não está? Se o cloro está invertido, a gente não precisa sempre inverter a reação da oxidação. Se a gente inverte a reação da oxidação, o que acontece? A gente vai ter a nossa reação do jeitinho que está aqui em cima. Se eu tenho do jeitinho que está aqui em cima, é uma reação espontânea, você tem uma pilha. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse outro aqui. Eu tenho ferro e magnésio. De novo, eu preciso fazer a mesma coisa. Achar o potencial do ferro e achar o potencial do magnésio. Vou lá na tabela, dou uma bela olhada. O que eu percebo? Olha só, o ferro está aqui, ó, Fe2+, Fe aqui do lado, com o potencial menos 0,44. O magnésio, que tem o potencial menos 2,4, vocês podem perceber que está invertido. Ó. Mg2+, está no final e o Mg está no começo. Então, significa que essa equação de baixo foi invertida. Se ela foi invertida, ela é a minha reação de oxidação, não é isso? Inverto ela. Se eu invertir ela, o que acontece? De novo, eu vou ter exatamente a mesma reação lá de cima. Se eu tenho a mesma reação lá de cima, eu sei que ela é espontânea. Tá? E por último, aqui eu tenho de prata e zinco, vou fazer a mesma coisa, vou lá na tabela, olho quanto que é a redução do zinco e da prata, e eu chego na conclusão que, olha só, o zinco é 2+, mais 2 elétrons menos virando zinco, menos 0,76, e a prata é mais 0,8. Opa, então a prata é o maior. Então quem tem que estar igual agora é a prata. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ag+, opa, 2Ag. O Ag+ está aqui do outro lado, aqui, ó. Tá vendo aqui o Ag+ aqui do outro lado? Significa que está invertida. E a semi-reação do cátodo pode estar invertida? Não. Quem tem que estar invertida, essa é a reação do ânodo, não é isso? Significa que essa reação aqui, ela não é espontânea, então ela não vai acontecer. Tá? Então, espero que tenham entendido bem como é que funciona a espontaneidade de uma reação. Por quê? Porque vocês vão precisar, na hora de analisar várias reações. Tá? Porque vai aparecer um monte de reação uma junto com a outra e vocês têm que aprender a analisar bem elas. Tá? Espero que tenham entendido e acho que por hoje é só, porque na próxima aula a gente vai falar sobre as eletrólises, certo? E aí vocês vão entender por que eu estou falando agora das reações espontâneas e não espontâneas, tá bom? Até a próxima, então.